Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos analisar aqui esse jogo Internacional 1, Cuiabá 1. Esse jogo aconteceu ontem, sábado, dia 21 de maio de 2022. Rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro da Série A. E esse vídeo eu estou subindo dia 22, tá? Hoje, domingo. Tá? Bom, esse jogo foi na Arena Pantanal, 9 horas, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Bom, sobre esse empate aqui, eu vou me dedicar um pouquinho mais à arbitragem, porque eu tenho algumas coisas a falar sobre ela. E até pelo pessoal que está inscrito aqui no canal, né, árbitros que estão atuando, ou até que já pararam, árbitros que estão aí querendo ser árbitros, né, estão estudando, estão se preparando para ser. Então, em função dos locais onde eu acabei divulgando, eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre a arbitragem. Sobre o jogo, pessoal, o Inter não fez um jogo bom como foi o jogo Inter e Corinthians. Tá? Algumas peças, por exemplo, Alan Patrick, no jogo contra o Corinthians foi melhor, foi mais criativo, atacou mais o espaço da grande área, conseguiu fazer um jogo melhor, né? Conseguiu fazer essa ligação melhor entre o meio e o ataque. Tá? Lisieiro no lugar do Carlos Depenha, o Lisieiro não foi bem, ele foi um jogador mais burocrático, mais um jogador de composição, ali, de fechamento de espaço e passes, mas não um jogador que conseguiu fazer bem a ligação. Né? Mas não vou queimar o jogador, acho que é um jogador que até tem potencial, tem qualidade técnica, espero que ele veja isso, né? Veja esse jogo dele. Ele vai contar ali com Mano Menezes, comissão técnica, um scout que pode chegar e dar um feedback para ele sobre o rendimento dele, né? Que ele veja isso e procure trabalhar para melhorar. É um jogador de temperamento mais morno, né? Que às vezes acende e joga e às vezes apaga. Até gosto do jogador pelo chute de fora da área que eu vi, deu alguns durante o Campeonato Gaúcho, a Sul-Americana. Os passes, a bola longa ele tem, então é um jogador que tem uma qualidade, mas que precisa colocar mais essa qualidade a serviço, né? E precisa fazer melhor essa ligação do meio com o ataque, já que ele não é um jogador apenas um marcador. Apenas um marcador, ele é um jogador que consegue construir alguma coisa, então ele teria que ter jogado melhor, mas não foi, não substituiu bem o Depay. A gente viu que o Depay entrou no decorrer da partida e o Inter melhorou. O Depenha já conseguiu driblar um pouco mais, avançar mais no campo do adversário, dar o passe no lugar certo, né? Um melhor jogador, né? Dar um bom passe que ajuda o time a avançar e não qualquer passe. Então, o melhor passe e não um passe, simplesmente. Realmente melhorou, né? O Inter melhorou o entrada do Depenha. Então, como o Lisieiro não foi tão bem, o Alan Patrick foi um pouco abaixo, então o meio campo do Inter já deu uma murchada. Edenilson também não apareceu tanto. E o Inter, para minha surpresa, ele veio com Lisieiro, Gabriel, né? Só que eu esperava mais jogadores que não estavam jogando como titulares. Eu esperava que houvesse um pouco mais dessa medida de poupar jogadores para essa partida. Tá? Eu achava que o Bustos não jogaria o Heitor. Eu achava que até o Wanderson não jogaria, tá? Que ele poderia colocar o Pedro Henrique, mas não foi assim. Ele poupou somente Dourado e o Carlos Depay. Só. Porque o resto, né, o Bruno Mendes é uma questão de acerto com o jogador, para que ele não fique viabilizado, para que ele não possa jogar para outra equipe no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro. René, lesão, né, então não podia usar nem Bruno Mendes, nem René. Não usou Dourado e Depena para poupar e o resto ele usou. Usou o Edenilson, usou o Wanderson, usou o David, usou o Vitão, né, usou o Bustos. Então o Inter veio assim. Tá? Assim, só que tem mudança aqui, tá? Eu esperava isso aqui, que ele repetisse isso, mas o que acontece?
Linha de 4 aqui na defesa, com os jogadores que eu já citei, né? Bustos, Mercado, Vitão e Moisés. Aqui Gabriel, aqui Edenilson, aqui Lisiero, e esse jogador foi o Alan Patrick, mas puxa ele um pouquinho mais para cá, tá? Formando um losango no meio campo. Então aqui onde está o meu dedo, eu colocaria o Alan Patrick formando um losango no meio. E esses dois jogadores, em vez de jogar como extremos, eles jogaram na frente, dois atacantes. Então uma dupla de ataque, Wanderson e David. Então o Inter veio num 4-4-2, tá? 4-4-2 não com duas linhas de 4, e sim um 4-4-2 com losango. Tá? Coisa que o Parreira utilizava na seleção e alguns times pelos quais ele passou, inclusive no Inter. O Parreira passou pelo Inter, para quem não sabe. Um pouquinho antes da gestão Fernando Carvalho, houve um presidente anterior, se não me engano, de sobrenome Miranda, o Parreira passou pelo Inter. E ele utilizou esse sistema de losango no meio campo, 4-4-2. Então tivemos isso no Inter, e o Inter, eu estava na expectativa de uma vitória, mas ela não aconteceu, e ela passou por uma atuação inferior ao que aconteceu no jogo contra o Corinthians. E é uma pena, porque ali me pareceu um campo neutro, sabe? Campo com gramado bom, tá? Parelho, gramado bom para você tocar a bola, para você jogar futebol. Torcida do Cuiabá tinha, mas ela fica um pouco distante do campo e dos jogadores. Então me pareceu realmente uma arena ali com grandes possibilidades ali do Inter jogar, enfrentar o Cuiabá e vencer, né? Mas o Inter não conseguiu. Isso passa por um desempenho abaixo ali do setor de meio, né? Alan Patrick, um pouco abaixo, Edenilson e o Lisiero. Tá? E aí também alguns desperdícios. O Inter criou algumas chances, mas não conseguiu fazer. O Inter teve chance no primeiro tempo, o Inter teve chance no segundo. Eu selecionei aqui vários lances, registrei, né, na medida em que eu fui observando o transcorrer do jogo, eu fui marcando aqui alguns lances, mas não vou comentar cada um deles com vocês, senão o vídeo fica longo. Senão fica muito longo, fica ruim para mim e para vocês. Então o Inter, por exemplo, teve chance em 9, 28, 38, depois dos 40, teve chance no segundo tempo, né? Mas a melhor chance do Inter foi aos 28. Tá? 28, Wanderson pelo lado esquerdo, faz a jogada pelo lado, vai para a linha de fundo, finta um jogador e dá um passe para o meio. E quando ele dá esse passe para o meio, ele acha o David dá de esquerda, de primeira, no cantinho, só que a bola não foi com muita força, ele não pegou, ele tinha que dar mais pressão nessa bola, para ela ir com mais força e poder entrar. Com aquela força ali, o goleiro pegaria, e pegou. Que foi o Walter, goleiro do Cuiabá. Mas eu coloco o Inter como um pouco melhor, mais criativo, tá? Mas com um jogo um pouco abaixo do que foi contra o Corinthians, e aí o Inter teve dificuldade. O Inter toma um gol de forma irregular, porque foi impedimento. Tá? Se a gente olhar o lance ali, isso aí tem a ver com a arbitragem, eu vou falar já vou fazer o link aqui com a arbitragem. Houve o lançamento lá de trás, ou seja, ponto de partida da bola e ponto de chegada no jogador, que estava impedido. Ponto de partida e ponto de chegada, a distância longa. Tá? Então houve o lançamento, a bola viajou, chegou no jogador que estava impedido, claramente impedido. Lance fácil para a arbitragem pegar, fácil. Tá? Para o assistente número 1, Éder Alexandre, pegar. Aí você pode dizer, tá, mas o Augusto, ponto de partida da bola, quando o cara bateu, estava lá longe, então o cara faz isso e depois isso, pode demorar um pouco, o cara pode não pegar. É uma dica para o pessoal que está começando. Tá? Só olha para ver onde é que está essa bola, onde é que está esse cara, antes dele bater na bola. Depois não precisa mais olhar para ele. Presta atenção só na linha e nos jogadores. Tá? Presta atenção só na linha de impedimento e nos jogadores. E tu vai escutar a batida na bola. Tu vai escutar o pé batendo na bola. Vai fazer aquele... Tá? Mesmo que tenha bastante barulho no estádio, tu escuta. E aí, tá impedido, tu marca, não tá, não marca, beleza. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Com essa distância longa entre ponto de partida e linha de impedimento. Tá? Uma dica aí para os auxiliares.
Tá? Então, Éder Alexandre aqui comeu bola nesse lance. Mas antes desse lance, tem um lance no primeiro tempo que é no Valdívia. Tá? A bola foi cruzada na área, o Valdívia ali infiltrou no meio da defesa do Inter e ele cabeceou a bola para fora. O Bustos chegou nele, botou o braço, houve o contato. E o juiz, o Ramon Abate-Abel, ele ficou na dúvida e não marcou nada. Como ele sabe que tinha VAR, ele teve uma comunicação ali, apareceu, quando deu um close, ele estava conversando com alguém. Então, provavelmente ali era com o VAR, o cara da cabine, que era o Weber Roberto Lopes. E aí eles conversaram sobre esse lance. Tá? Era um lance realmente que o VAR teria melhores condições de analisar. Tá? Ali o que eu achei que aconteceu foi o seguinte, o VAR, o Weber Roberto Lopes, avaliou a questão da contundência, porque o futebol é um jogo de contato, ele permite o contato. Tá? Não é que nem basquete, por exemplo, em que se você está conduzindo, quicando a bola, se você está dando um passe, se você está subindo para um arremesso, se um atleta adversário encosta em ti, é falta. Encosta, não importa a contundência. Não importa se ele encostou na tua perna e tu fez perfeitamente o arremesso. Não importa. Não importa. Se durante o teu movimento houve o toque, é falta. Tá? Mas isso é a arbitragem do basquete. São as regras do basquete. Tá? Que aí não é uma questão de contundência. Encostou, é falta. No futebol não é assim. Então ali o Weber deve ter visto de ângulos, replay, câmera lenta e tal, e não achou que foi contundente o suficiente para marcação de pênalti. Ou para chamar ele para revisar. Tá? Ele simplesmente concordou, não foi nada e segue o jogo. Tanto que a gente percebeu o seguinte, se vocês repararem, o Valdívia, ele é entrevistado na saída. Tá? Terminou o primeiro tempo, sai, alguém vai lá e microfone para ele. E aí aquele lance tal, ele disse, olha, eu não sei se eu errei a cabeçada ou se foi falta. Eu senti alguma pressão aqui e a minha cabeça baixou, mas eu quero olhar no replay para ver. Quero olhar na televisão para ver. E então assim, se fosse empurrão contundente, o Valdívia ele teria certeza que ele foi empurrado. Como ele não teve, deve ter sido um empurrão fraco. E aí foi isso. Ele avaliou a contundência e achou que não foi. Tá? Então aí é uma questão do Weber. Tá? Poderia até ter chamado o árbitro para olhar isso, mas ele entendeu que não e não chamou. Depois teve algumas faltas ali no meio de campo que eu discordei dele, mas é coisa de meio de campo, coisa de lateral, coisa que não interfere no resultado. Não aconteceram em zonas de perigo. Então são coisas que acontecem na arbitragem, são erros normais, que não comprometem o resultado, não comprometem uma arbitragem. Tá? Aí teve esse lance do gol do Cuiabá, onde não houve a marcação do impedimento, e aí foi o assistente número 1, o Éder Alexandre, que não marcou, deveria ter marcado. E logo em seguida houve a falta do Moisés, na beira da área, desnecessário, mas houve essa falta, ele empurrou com os dois braços o jogador do Cuiabá. A falta foi bem marcada. E dali saiu o gol. E aí, sim, o Weber poderia entrar. Não adianta dizer, não, mas o VAR não poderia entrar porque é um lance de falta. Tá? Não é um lance de pênalti, gol, cartão vermelho, expulsão. Não. É a mesma jogada. A bola foi lançada, chegou lá, impedimento que deveria ter sido marcado e não foi, e logo em seguida, tá, em decorrência disso, essa bola chegou no meio, perto da área, e houve a falta marcada. Então, sim, é uma jogada que o VAR poderia entrar e ver essa questão, dá para o árbitro a possibilidade de olhar isso e acertar, marcar o impedimento e anular o gol. Tá? Seria o certo a fazer, mas infelizmente aqui o seu Éder Alexandre não marcou, impedimento fácil de marcar. Tá? E o seu Weber Roberto Lopes não chamou. Então, tiro da conta do seu Ramon Abate-Abel.
Depois teve lances ali de banco, onde ele acabou punindo, né, com cartões, né, a questão disciplinar entrando, né. Ali não critico o árbitro, porque realmente os bancos, normalmente eles fazem um auê, normalmente eles atrapalham. Tá? Eles fazem uma confusão ali, tentam te induzir a erro, tentam complicar, porque é aquela cultura de futebol é grito. Tá? Se a gente não faz, os outros fazem, a gente fica para trás, então vamos fazer. Então eles fazem isso e eles podem atrapalhar a atuação dos teus auxiliares e até no teu trabalho dentro de campo. Podem sim. Então realmente sim, o árbitro tem que olhar para isso, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que coibir isso. Tá? E aí para isso serve aviso e cartões. Tá? A questão da expulsão do jogador. João Lucas, sim, ele fez 2 lances para cartão amarelo. Tá? Sim, o banco atuou nesse jogo. Até o técnico do Cuiabá se colocou entre a bola e o jogador para atrapalhar o jogador do Inter. E quando ele foi pegar, ele deu um toquezinho pro lado ainda. Ou seja, árbitro não, o técnico ele não tem que fazer isso. Não tem que atrapalhar o jogo dessa forma. Tá? Então essa punição aí que acontece, expulsão e cartão amarelo ali para ambos os bancos, normal. Tá? Mano Menezes é um treinador da velha guarda. Tá? Inclusive o apelido dele lá em São Paulo era Reclamando Menezes. Tá? Ele realmente reclama bastante. Ele incomoda ali na parte do banco. Tá? Ele tem esse hábito da velha guarda. Tá? Um pouco diferente, por exemplo, se tu olhar o técnico do Bragantino, né? O Barbieri, que já é mais tranquilo, mais comportado, olha mais pro time dele só e não incomoda muito. Tá? Mas ele é mais o Mano é diferente, o Mano incomoda, o Mano grita. É mais daquela geração, ele, o Luxemburgo, um outro aí que nas entrevistas é muito calmo, né? Nos programas, nas coletivas, né? Que é o Dorival Júnior, mas na beira do campo é um terror. Então, mano, é assim, então é normal, não vou criticar o árbitro por isso. E depois disso tem o lance do pênalti pro Inter. Tá? Ali o Ramon poderia ter marcado, o árbitro poderia ter marcado, ele estava bem posicionado. Só que o que acontece? É lance rápido, lance de jogo. Pode ter, de repente, algum jogador atravessando na hora, pode acontecer. E como é um lance que ele não teve clareza, ele se escola no VAR. Se escola no VAR e aí o Weber Roberto Lopes entrou. Viu que tem um chute que pegou no rosto do jogador do Internacional, tem a chuteira na cara, pegou sim. Então vem aqui dar uma olhada nisso. Aí ele foi e interpretou corretamente. Tá? Esse lance é um lance de falta dentro da área, pênalti. Nós tivemos isso no jogo Fluminense contra Curitiba. Também teve um lance que o jogador deu um chute e acertou na cara do Léo Gamalho, centroavante do Curitiba, e foi marcado o pênalti. Correta interpretação. Então, essa arbitragem aqui, eu diria o seguinte, o time pecou. Assistente número 1, que deveria ter marcado o impedimento fácil, que ele não marcou. VAR, Heber Roberto Lopes, ali no lance do Valdívia, eu poderia ter chamado. No lance do gol do time do Cuiabá, ele deveria ter chamado. E depois ele tomou a atitude correta, que foi chamar o árbitro para ver o lance do pênalti para o Internacional no Gabriel Mercado. Então, a equipe, né, o assistente número 1 e o VAR não foram bem. Porém, o árbitro, que foi bastante criticado, tá, por alguns comentaristas, né, não coloco que ele tenha ido mal. Para mim, é um árbitro que fez uma arbitragem ok. Árbitro jovem, 32 anos, de Santa Catarina. Não tem tanta experiência, ele está aí trabalhando, ele trabalhou 2020, 21, 19, ele é um árbitro aí que tem alguma experiência, mas não é muita cancha, tá? Mas acho que ele não foi mal no jogo não. Tá? E o erro aqui, os problemas aqui que a equipe teve, não passaram por ele. Tá? Então é isso, pessoal, a minha análise da partida e da arbitragem. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, comenta, tá? E até a próxima. Obrigado pela atenção de todos.